Olá, viajantes! Eu sou Leonardo MacLeod do Kirin Tor e trago para vocês alguns dos contos incríveis que reuni em minhas viagens. E hoje vou falar sobre a Azeroth Primordial. Por isso, Fique um pouco e escute. enquanto isso, nas profundezas da grande escuridão do além, Agramar continuou sua busca para erradicar todos os sinais de influência demoníaca. Suas batalhas o levaram de um mundo a outro, de uma civilização assediada por demônios a outra. Embora Agramar carregasse todo o peso dessa tarefa sozinho, sua determinação nunca vacilou. Ele acreditava de todo o coração que Sargeras um dia voltaria e veria que a causa do Panteão estava certa. Foi durante suas longas e solitárias jornadas que Agramar sentiu algo extraordinário. Os sonhos tranquilos de uma alma adormecida do mundo, ondulando pelo cosmos. A canção da vida o levou a um mundo que o Panteão ainda não havia descoberto. Um mundo que mais tarde chamariam de Azeroth. Aninhado no núcleo do mundo estava um dos parentes de Agramar, um muito mais poderoso do que qualquer um já encontrado. O espírito era tão poderoso que Agramar sentia seus sonhos mesmo através do barulho da atividade que sacudia a superfície do mundo. No entanto, quando Agramar se aproximou de Azeroth e viu o mundo, o horror o dominou. Energias vazias envolviam a superfície do mundo como uma camada de carne doente. Da paisagem arruinada surgiram os deuses antigos e seu império negro. Milagrosamente, o espírito do titã nascente permaneceu incorrupto, mas Agramar sabia que era apenas uma questão de tempo até que sucumbisse ao vazio. Agramar procurou conselho com o resto do panteão, informando-os de sua descoberta. Claramente, isto era prova de que Sargeras estava certo sobre os senhores do vazio e seus planos. Agramar pediu aos outros titãs que agissem com toda a pressa antes que Azeroth fosse perdido para sempre. Eonar foi rápido em defender a causa de Agramar. Ela obrigou os outros membros do panteão a pensar no potencial do mundo. Se amadurecido, este novo titã poderia exercer até mesmo o poder considerável de Sargeras. Aumentou ela. Na verdade, poderia se tornar seu maior guerreiro, capaz de neutralizar os senhores do vazio de uma vez por todas. Mas, mais do que isso, Azeroth era um deles, um membro perdido e vulnerável de sua família. O panteão não poderia abandonar seu próprio irmão nas garras dos senhores do vazio. As palavras de Eonar mexeram com os corações do resto do panteão. Eles concordaram unanimemente em salvar Azeroth, custe o que custar. Agramar então formulou um ousado plano de ataque. Todos os membros do panteão viajariam para Azeroth e expurgariam o Império Negro que havia reivindicado. Eles não iriam, no entanto, agir diretamente. Devido às suas formas colossais, Agramar temia que o panteão danificasse irreparavelmente ou mesmo matasse a alma do mundo. Em vez disso, ele propôs a criação de construções poderosas para atuar como as mãos do panteão e processar sua vontade contra o Império Negro. Sob a orientação do grande ferreiro Khaz'goroth, o panteão criou um exército de enormes servos da própria crosta de Azeroth, os Aesir e os Vanir. Os Aesir eram feitos de metal e comandavam os poderes das tempestades. Os Vanir foram formados de pedra e eles dominariam a terra. Coletivamente, essas poderosas criaturas seriam conhecidas como Titãs Forjados. Os membros do panteão imbuíram vários de seus servos com suas semelhanças e poderes específicos para liderar o resto dos titãs forjados. Esses seres capacitados eram chamados de guardiões.
Embora eles desenvolvessem suas próprias personalidades com o tempo, eles carregariam para sempre a marca e as habilidades de seus criadores. Aman'Thul presenteou algumas de suas vastas habilidades ao Guardião Supremo Ra e ao Guardião Odin. Khazgoroth concedeu seu domínio sobre a terra e a forja ao Guardião Arcaedas. Galganeth concedeu aos Guardiões Thorin e Hodir domínio sobre as tempestades e o céu. Eonar deu à Guardiã Freya o comando da flora e fauna de Azeroth. Norgannon emprestou uma parte de seu intelecto e domínio das magias aos Guardiões Locke e Mimiron. Por fim, Agramar transmitiu sua força e coragem ao Guardião Tyr, que se tornaria o maior guerreiro da Forja Titânica. Com este novo exército moldado da crosta do mundo, o Panteão entrou em guerra. Chegou a hora de destruir o Império Negro e libertar Azeroth de sua influência maligna. Liderados pelos Guardiões, os Titãs Forjados se chocaram contra as propriedades mais ao norte do Império Negro. A resiliência e a força dos exércitos do Panteão os tornaram uma força imparável. Eles desencadearam a ira dos deuses sobre seus inimigos, varrendo legiões de Enraki e Akir e dividindo seus templos. A chegada dos Titãs Forjados pegou os deuses antigos completamente desprevenidos. Eles cambalearam em resposta a esses invasores de pele de pedra e metal, mas estavam determinados a não perder o controle sobre Azeroth. Para reafirmar seu domínio, os deuses antigos convocaram seus maiores tenentes, os senhores elementais. Os senhores elementais, enfurecidos, e seus lacaios cercaram os titãs forjados por todos os lados. Sempre preocupados em lutar contra um exército elemental unificado, os guardiões resolveram então dividir e conquistar seus inimigos. Assim, eles dividiram suas próprias forças e despacharam cada grupo de titãs forjados para guerrear contra um senhor elemental específico. Tyr e Odin se ofereceram para enfrentar o tenente elemental mais destrutivo, Ragnaros, o Senhor do Fogo. A batalha durou semanas, envolvendo a terra em fogo e magma. No entanto, as formas de metal resilientes dos guardiões os mantiveram a salvo de Ragnaros dentro do seu covil vulcânico no leste. Em uma terra de mares ácidos ferventes e céus sufocados com cinzas, os dois guardiões conseguiram derrotar o Senhor do Fogo. Enquanto isso, Arcaedas e Freya liberaram seus poderes sobre Terazen, a Senhora da Terra. Para proteger a si mesma e a seus asseclas, a governante elemental recuou para a torre de pedra que ela chamava de lar. Arcaedas usou seu domínio sobre a terra para enfraquecer as fundações da cidadela e destruiu os gigantes encarpados que a guardavam. Freya então fez raízes colossais brotarem do solo para emaranhar a fortaleza. Eles rastejaram através de pedra e cristal, dobraram as paredes da cidadela e os derrubaram na cabeça de Terazen. Ra, Thorin e Hodir travaram uma guerra com Al-Akir, o Senhor do Vento. Usando seu domínio sobre os céus e as tempestades, eles forçaram o Senhor Elemental a voltar para seu covil entre os picos mais altos de Azeroth. Relâmpagos incendiaram os céus enquanto Al-Akir lutava para conter seus inimigos. No final, os três guardiões viraram o próprio poder do Senhor Elemental contra ele, derrotando Al-Akir no topo de seu domínio elevado. Neptulon, o caçador de ondas, e seus asseclas correram para ajudar os outros senhores elementais em batalha, mas foram emboscados por Locke e Mimiron. Os dois guardiões usaram sua inteligência para atacar e derrotar as forças de Neptulon a cada passo. Por fim,
Loki liberou seus poderes arcanos para congelar e destruir as formas dos elementais da água, enquanto Mimron criava laços encantados para aprisionar o próprio Neptuno. Embora os senhores elementais tivessem sido derrotados, os guardiões sabiam que não poderiam destruir totalmente os seres. Os espíritos dos elementais estavam ligados à própria Azeroth. Se eles fossem mortos, suas formas corpóreas simplesmente se manifestariam novamente no tempo. Ra logo encontrou uma solução. Ele partiu para aprisionar os elementais, assim como o grande Sargeras havia feito com os demônios. Ra primeiro pediu ajuda da talentosa feiticeira titã forjada Helia. Eles trabalharam em conjunto para criar 4 domínios interligados dentro de uma dimensão menor, conhecida como plano elemental. Ra e Helia então baniram os senhores elementais e quase todos os seus servos para esta prisão. Ragnaros e os elementais do fogo foram exilados para um canto fumegante do plano elemental, conhecido como Terras de Fogo, Firelands. Terazen e os elementais da terra foram trancados dentro das cavernas cristalinas de Deepholm. Al-Akir e os elementais do ar foram aprisionados entre os pináculos nublados do Skywall. Por fim, Neptulon e os elementais da água foram sugados para as profundezas insondáveis da boca abissal. Apenas alguns elementais permaneceram na superfície de Azeroth. Sem líderes, esses seres se dispersaram e abandonaram a guerra. Tendo contido os elementais, os guardiões então voltaram sua atenção para as legiões Akiri do Império Negro. Muitos dos insetoides viviam em vastas catacumbas que serpenteavam sobre a superfície do mundo devastado. Arcaedas dobrou as pedras e o solo à sua volta, desmoronando as tocas Akiri e levando as criaturas acima do solo. Ao emergirem de seus covis, os insetoides se viram cercados pelos titãs forjados. A batalha entre os titãs forjados e os Akir se mostraram inesperadamente cruéis. Com o tempo, os guardiões destruíram a maior parte da raça Akiri. Pequenos bolsões de insetoides, aqueles que cavaram túneis profundos no subsolo, escaparam da ira dos guardiões. No entanto, eles estavam muito enfraquecidos para montar um contra-ataque. Voltaram, né? E isso é tudo por hoje. Porém, existem muitos contos incríveis para contar. Antes de sair, não esqueça primeiro, se você não faz parte do Kirin Tor, clique no botão inscrever-se para fazer parte da ordem. Depois, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que esses contos devem alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a espalhá-los pelos 4 cantos do reino. E em terceiro lugar, marque o ícone do sininho para que você possa ser notificado sobre novos contos para ouvir. E por último, não esquece, me segue nas suas redes sociais, os links estão aparecendo na tela e na descrição, para que você possa ficar sabendo sobre os novos contos que eu estou preparando para lançar. E por último, mas não último, até o próximo conto, que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho.